Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com hinos, orações e uma palavra poderosa a seu favor. Fé para vencer o mundo. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer, somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. Quando esta vida eterna mora em você, ela é a vida potencial. Se você tem recebido este Espírito Santo, como receberam no dia do Pentecostes. Ao nascer do sol, e passado sábado, Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago e Salomé, compraram aromas para irem ungí-lo. E no primeiro dia da semana, foram ao sepulcro de manhã cedo, ao nascer do sol. Espírito Santo, eu te amo, sim. Espírito Santo, vem tocar em mim, pois minha alma tem sede de ti. Espírito Santo, opera aqui. Espírito Santo, Espírito Santo, o teu poder renova o meu viver. Espírito Santo, Espírito Santo, o teu poder renova o meu viver. Espírito Santo, minha solução, resposta certa das minhas orações. Espírito Santo, Consolador. Espírito Santo, manancial de amor. Espírito Santo, Espírito Santo, o
Quando esta vida eterna mora em você, ela é a vida potencial. Se você tem recebido este Espírito Santo como o receberam no dia de Pentecostes. Aquele que ouve a minha voz e crê naquele que me enviou, tem vida eterna. Segundo o Evangelho de São João, capítulo 5, verso 24. Somente Deus poderia fazer uma declaração desta. Uma afirmação com um fundo tão seguro como são as afirmações de Jesus Cristo. Só Deus. Repitamos: aquele que ouve minha voz e crê naquele que me enviou, tem vida eterna. Ouvir a voz. Que significado tão profundo tem isto? Ouvir a voz. Ora, então isso ficou restrito somente àqueles que estavam ali perto, ao alcance da voz de Jesus. Mas esta voz tem percorrido o mundo todo. Sem um provedor para gerar uma internet, sem transmissores de ondas, de imagem, de vozes, esta voz percorre, rimbomba no mundo todo, em todo o universo. Tudo fala. Um dia faz declaração a outro dia. E sem linguagem, é ouvida a sua voz. São Paulo, aos Hebreus, adverte: se hoje ouvirdes a voz do Espírito Santo, não endureçais os vossos corações, como fizeram lá no deserto. A voz do Espírito Santo é esta voz que tem vida eterna. E esta voz tem percorrido a terra toda através da natureza, através do zodíaco, através da Bíblia Sagrada. Mas esta Bíblia, que ninguém está contra ela de uma maneira frontal, afirma e adverte, avisa, ecoa em Apocalipse capítulo 10, verso 7. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, aí é onde você
se sente montado na verdade. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando estiver para tocar a sua trombeta, se cumprirá todo o segredo de Deus. Isso vai acima, muito além de religião tradicional. Em 1 aos Tessalonicenses, capítulo 4, verso 16, 17, 16, você vai ver o alarido, 3 coisas acontecendo para acontecer, então, o rapto, o arrebatamento. A transformação de nós, os que estivermos vivos. Essa é a mensagem de Paulo. Alarido, a voz do arcanjo e a trombeta de Deus. Você tem consciência absoluta? Está ouvindo a minha voz agora. Você que parou, atentou para isto. Fisicamente, seus tímpanos, sua audição está testificando que você está ouvindo a minha voz. Mas que tal você ir mais adentro um pouco, mais profundo, e constatar que você ouve a voz do Espírito Santo nesse instante? Ao ler as Escrituras, ao ouvir as mensagens, ao ler as mensagens, a olhar para os céus, para as árvores, para os rios, os pássaros e toda a natureza, você encontra a sua melodia, a sua harmonia, seu ritmo. Você ouve a sua voz. O salmista ficou religioso, era no Salmo 19, não é? Ele ficou religioso quando viu isso. Agora, essa voz é portadora de vida eterna. É claro que isso é para quem não endurece o seu coração. Essa voz pode ser rejeitada, pode ser ignorada, e, uma vez ignorada, isso quer dizer, a pessoa não toma conhecimento, não ouve, não escuta. Mas se tratando da vida eterna, o profeta de Deus, nesta grande mensagem ao nascer do sol, afirma: quando esta vida eterna mora em você, você não pode ser salvo por 10 dias, por 10 anos, apenas por 20 anos, por 30 anos, por 3 meses? Não. Quando esta vida eterna mora em você, ela é a vida com letra maiúscula. V maiúsculo. A vida. Potencial. Que ainda está se manifestando como manifestou em Jesus Cristo. Através de seu corpo. Portanto, a vida eterna está se cansando do caminho, sofrendo tristezas, decepções,
que causam angústia, tendo sentimentos, sofrendo a saudade. E todos os sentimentos que envolvem o ser humano, que na verdade fazem sofrer. Você está num ambiente de alegria, de júbilo, de muito contentamento, de muito prazer, mas existe uma voz lá dentro. E isto passará. Eu não me canso de esquecer, de lembrar e de fazer menção de uma oração do irmão Neville, pastor do irmão Branham, do profeta desta era. Orando pelos aflitos e pelos necessitados que estavam vivendo em momentos de angústias, ele disse assim: também a nós, quando estivermos enfrentando semelhantes provas, aproveite, se alimente com alegria, com prazer o pão que Deus te deu. Viva a mulher de sua mocidade, viva o seu amor com seus filhos. Aproveite o que Deus te deu. Tudo de uma forma ordenada, dirigida, educada, porque tudo vai passar. E antes de passar tudo, antes de chegar o que é eterno realmente, em sua forma literal, porque aqui é potencial, então vem o caos. Davi teve um momento de saudade tremenda, de uma fonte de água que ele brincava com ela, saciava a sede de seu rebanho, jogava água nas suas ovelhas, fonte de Belém. E ele caiu numa situação que ele suspirava profundo. Aquela falta, aquela saudade. Porque aquilo fazia parte de sua vida. Suspirou profundamente, em angústia, em sede, a ponto de seus heróis, grandes homens de sua confiança, empunhar as espadas e enfrentar uma multidão de filisteus para buscar um pouco d'água naquela fonte. Lutaram tanto que suas mãos depois não podiam largar as espadas. Ficaram endurecidas ali. Ficaram rígidas, presas ao cabo da espada. Ele não teve coragem de beber mais. Ele derramou aquilo na terra como sacrifício a Deus. Agora, você suspira? Ele diz: por que suspira, minha alma? Por que você se angustia?
Chega o tempo que deixará de ser o potencial para ser o literal, o eterno, o milênio, a eternidade. É nisso que você crê, é nisso que nós cremos, por isso ouvimos esta voz: vida eterna, em nome de Jesus Cristo. Amém.